Mais um podcast Mão na Vaca e hoje estamos aqui recebendo duas celebridades que veio lá da Nutron Cargill, o meu amigo Marco Aurélio, zootecnista da USP de Pirassununga, tem MBA em Gestão Comercial, é gerente regional do Tocantins, Pará, Maranhão, e meu amigo João Barbulho, mais uma vez, obrigado pela presença, João. Médico veterinário da USP de Pirassununga também. Hoje ele é consultor técnico nacional de cria da Nutron Cargill. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença, João e Marco Aurélio. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Obrigado, Danilo. Obrigado pela oportunidade da gente estar conversando aqui hoje. Não conseguimos nos encontrar muito, né? No dia a dia, muita correria, mas é um prazer estar aqui com você, com o time da Clivar, e daqui uns dias junto com vocês no simpósio também. É isso aí, né, João? E o João mais uma vez. Mais uma vez no nosso podcast, hein? É isso aí. Pra gente é um enorme prazer estar novamente aqui junto. E pra gente é bem interessante, motivador estar aí em contato com pessoas que fazem a diferença na pecuária como você. Parabéns aí pelo trabalho que você faz aí, viu, Danilo? Obrigado a todos nós aqui, que não é fácil, né? A pecuária hoje em dia está num momento complicado, mais uma vez, né? 2 anos atrás, quando o João veio aqui, viu, Marco? A gente estava passando por uma retirada da febre aftosa da vacina. Então a gente discutiu muito no simpósio, discutiu muito sobre isso, né? E novas tecnologias que a gente estava trazendo, né, para ser discutida no evento, né? E agora tem mais uma nova polêmica, vamos dizer assim, que é a rastreabilidade. Então, um dos assuntos que nós vamos discutir lá, que agora o estado do Tocantins também vai ser obrigatório rastrear. Não sei quando, não sei como é que vai ser essa programação, mas a gente está alerta aí, né? E outra coisa importante que a área de vocês é a nutrição, principalmente na área da cria, que é o nosso gargalo, onde no Tocantins agora a seca está acirrada, nós estamos no mês de agosto, finalzinho de agosto e as pastagens acabaram. E aí, o que eu faço? Então, eu quero conversar com vocês aí, bater um papo sobre isso, o que a gente faz em nutrição aí, né, para diminuir os efeitos da seca, melhorar os nossos resultados na cria, nossa taxa de prenhez, nosso peso de desmama e outras estratégias aí, né, que a gente pode trabalhar. Mas me fala um pouquinho, Marco, da Nutron, né, o trabalho que ela tem desenvolvido aí, que eu vejo que vocês estão muito empenhados na cria, né? A Nutron sempre teve o DNA da inovação, né? Desde os primórdios da sua criação e com as outras aquisições, com a chegada da Cargill. E no caso específico da cria, dentro da área de bovinicultura de corte, nós começamos uma reformulação muito forte a partir de 2022, né? Então, com a revisão de portfólio, inovações, e desde esse período para cá foram várias mudanças e evoluções que a gente teve, né? Nós temos uma pegada muito de entrega de soluções, né? Então, a gente entendendo que a cria é uma fase fundamental da produção, nós começamos a revisar portfólio, trazer inovação, começamos a investir nas pessoas, fundamental que uma empresa de nutrição se preocupe com as pessoas, que no fim do dia são elas que levam a tecnologia até a frente. Então, hoje nós temos uma academia de cria destinada aos profissionais que estão em áreas onde tem cria, a gente tem mentorias específicas da cria, né? E a última barreira foi trazer as ferramentas também para a cria, que a gente já tinha na engorda, no confinamento, e hoje a gente tem aplicativos e softwares específicos para suportar a nutrição dentro da cria na fazenda. Então, isso aí começou fortemente em 2022. Me fala um pouquinho mais sobre a academia. Como é que ela funciona? Ela é voltada para produtor também ou é só interno? Hoje ela é interna, né? Ela visa preparar o profissional da Nutron para estar mais preparado no atendimento aos produtores que trabalham com a cria, né? Então, esse profissional, ele não vai lá vender sal na fazenda, né? Ele vai entender a realidade, pegar quais são os objetivos, as dores do produtor, ou aquelas oportunidades que ele deseja capturar. Olha, eu quero fazer uma precocinha, como é que eu faço? Aí é feito todo um diagnóstico na fazenda, o entendimento desde o manejo do pessoal da fazenda, da disponibilidade de forragem, estrutura de coxo, cerca,
A partir daí, a gente joga isso para dentro da ferramenta, estuda a melhor maneira, e aí lá no final de tudo isso, a gente vai falar qual é a nutrição para a gente chegar até onde o produtor quer, sabe? E isso Então, tudo não é só o fornecimento Não. mineral ou suplemento que está ali, né? É todo um pacote de conhecimento tecnológico. E pessoas são fundamentais nisso, É. né? Se você não tiver a pessoa treinada e bem preparada, você não consegue entregar isso pro produtor, de fato, né? E você falou uma coisa também, ferramentas, né? Uhum. Quais são as ferramentas que vocês usam? Me explica um pouquinho mais sobre Bom, isso. a gente tem muita ferramenta em todos os segmentos, né? No caso da cria, nós temos um software chamado AgriWeb, é uma parceria com uma empresa australiana, né? Que gerencia todo o manejo dentro da fazenda, e inclusive o manejo reprodutivo também, né? Desde o fornecimento de mineral, de mudança de pasto. E junto com isso, a gente tem uma planilha que os nossos coordenadores usam, e os consultores, que auxiliam ele a entender o negócio do cliente e encaixar aquele programa nutricional de maneira que ele atenda à demanda do produtor. Entendi. É uma solução personalizada, né, Isso. João? Exatamente. Eu acredito que hoje, né, Danilo, a gente tem muitos desafios na cria. A cria ainda e vai ser por muito tempo ocorrendo em condições extensivas, né? E a Nutron Cargill, ela está investindo nesse segmento, por quê? Porque a gente acredita que é a base de tudo, né? A cria é onde tudo começa, que seria do bife sem o bezerro, sem a vaca, não é mesmo? Então, conforme o Marco disse, estamos desenvolvendo planos de evolução, desenvolvimento das nossas pessoas, através da Academia da Cria, que é uma imersão técnica, não só relacionada ao assunto especificamente nutrição, mas também reprodução, sanidade, e aí por diante, né? Então, através disso, para que a nossa equipe fortaleça o seu conhecimento e consiga entregar, como o Marcos disse, soluções para os nossos clientes, soluções inovadoras, soluções diferentes, diferenciadas, de modo que ele possa trazer um resultado melhor, seja lá reprodutivo, seja lá produtivo nas fazendas de cria. Não, eu acho que cai muito bem também junto com a Clivar, né? Hoje o nosso principal produto não é a execução da IATF, né? É a gestão. Uhum. Porque não adianta você, executar, inseminar, é simples, é um procedimento fácil. Assim como colocar o sal mineral ou proteinado lá no coxo é fácil. Mas está consumindo o que precisa consumir? Tem as medidas de coxo? Aquela tecnologia está indicada, a gente estava até comentando antes, né? Que nem, acho que você pode dar um exemplo para nós aí, Marco, de algum produtor, por exemplo, eu quero fazer o TIP, mas de repente a tecnologia não é para ele, né? Uhum. E tudo isso eu acho importante desmistificar, que tecnologia, tudo isso é muito fácil. A gente coloca isso de uma maneira, talvez um pouco até acadêmica, né? A tecnologia, o software, mas isso tudo é muito fácil, simples, robusto, né? De ser aplicado, né? Na verdade é botina mesmo, botina na terra mesmo, de maneira que a gente consiga fazer. E sobre esse assunto que você trouxe, isso é muito comum. Você deu um exemplo aí que a gente estava conversando um pouquinho antes. Você encontra objetivos e você encontra muitas vezes o objetivo de um pecuarista desconexo com o programa nutricional que ele está usando, né? Então isso é coisa comum da gente encontrar alguém usando proteinado onde não precisa, né? E eventualmente alguém usando proteinado talvez onde tivesse que estar fazendo um semi-confinamento. Então, você encontra, muitas vezes a gente é demandado por uma situação, por um objetivo, por uma oportunidade que o pecuarista quer captar. Eu quero terminar esses bois, você deu um exemplo, no prazo X, né? E eu acho que eu tenho que tenho que usar um proteinado energético. Será que precisa? Né? Uhum. Mas se você não for lá no campo, enxergar a realidade, entender a estrutura, manejo, pasto, disponibilidade de forragem, né? Entender o objetivo dele, você não vai enxergar se aquele proteinado energético, talvez esteja sobrando um proteinado, às vezes só com mineral, um adensado você consegue, ou não, nem com energético, nem com semi-confinamento. Aqui a única maneira que você tem de fazer é fazer uma TIP ou partir para um confinamento, né? Isso faz parte ir lá no campo e fazer um diagnóstico correto.
Fazer um estudo, né? Se aquela tecnologia mesmo vai trazer o custo-benefício, né? Porque aí entra em custo-benefício, na verdade, né? Uhum. Né? Se, vou dar 2 quilos, vou dar 3 quilos, vou dar o 0,1 ou 0,3, o que seja, né? E até mesmo algumas, vamos dizer, ferramentas, como o desmame precoce, como a suplementação de matrizes Uhum. pré-parto. Isso. A gente sabe que tem que fazer, mas é feito, né, João? A gente sabe que tem que Exatamente. fazer, né? Cada programação fetal e tudo mais e tal, mas aí é feito. Né? Como é que está esse uso, João, dessas tecnologias, vamos dizer, que são tecnologias inovadoras? Sim. O desmame precoce e a suplementação pré-parto, né? Isso. Danilo, antes de entrar especificamente nesses dois assuntos, é importante que a gente traga para a mesa o seguinte. A gente prega muito, né, Marco, que o momento muito importante de se planejar a estação de monta seguinte é exatamente na desmama anterior, né? Aquela estação de monta. Por quê? Porque ali na desmama a gente está fechando o dreno energético da vaca, vamos dizer assim, secando ela, e a partir daí a gente pode traçar as estratégias nutricionais daquele momento, né? Porque se a gente deixar isso para, por exemplo, a gente fazer a estratégia no pré-parto, como você citou, que é extremamente importante, talvez a gente não consiga atingir o nosso objetivo lá na hora de inseminar a vaca. Por quê? Porque do pré-parto para frente, a estratégia ela se torna muito mais desafiadora, né? A vaca vai parir, vai voltar a produzir leite e dali 30 dias ela já tem que estar em reprodução, né? Então é importante que a gente sempre traga nas nossas mentes o planejamento, né? Antecipando aquele momento mais crítico que se a gente não começar aqui, por exemplo, na desmama, a gente vai chegar lá na frente com todos os desafios que tem, por exemplo, que nem você disse no começo, chega uma hora que acaba praticamente o passo, né? Aí fica mais difícil mesmo na suplementação, né? Mesmo com suplementação, às vezes você não tem o volumoso, você não vai conseguir chegar no objetivo final. Mas agora voltando à sua pergunta, né, sobre suplementações no pré-parto, ou mesmo a ferramenta de desmamar um bezerro mais cedo, uma desmama antecipada, por exemplo, que você citou, existem alternativas para tudo. Nós hoje na Nutron Cargill, a gente exatamente está desenvolvendo essas alternativas ou ferramentas, né, Marco? Para que a gente consiga levar o melhor benefício para o produtor. Então, por exemplo, em relação à suplementação pré-parto, nós temos um produto específico hoje que pode prevenir, por exemplo, a ocorrência de diarreias neonatais em fazendas que têm esse histórico, né? E a gente sabe que uma diarreia neonatal, ela traz sérios problemas no bezerro, uma vez com diarreia naqueles primeiros dias de vida, dificilmente ele vai se igualar aos demais dali para frente. Né? A gente tem essa estratégia, temos a estratégia da desmama antecipada. Por que a desmama antecipada? Exatamente ali naquele momento em que, bom, daqui para frente nós estamos entrando numa seca e minha vaca está numa condição corporal ruim e o bezerro no pé dela com 4 ou 5 meses. O que eu faço? Né? Então, existe a estratégia hoje para a gente começar aqui, nesse momento, fazer uma desmama antecipada, suplementar o bezerro, porque a vaca, geralmente, quando você seca ela, ela já vai por si só com uma suplementação mineral, ela já vai recuperar score. Então, através da suplementação de bezerro, a gente diminui custo, melhora essa vaca para que na próxima estação de monta ela entre com uma condição nutricional mais adequada e, consequentemente, ela consiga conceber mais rapidamente dentro da próxima estação de monta. Ou, enfim, né, Marco? São diversas alternativas que a gente vem trabalhando e levando a disponibilidade dos nossos clientes aí que querem tentar enxergar com antecipação e não naquele momento crítico que a gente fala assim, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Aí fica mais complicado. Você sabe que tem pouca gente ainda que faz desmama precoce. Eu mesmo devo ter, acho que, 3 clientes no máximo. Tá? Talvez por falta de informação, né, de como aplicar isso aí. Né? E só, Danilo, complementando o que o João falou, essa é uma ferramenta muito antiga. Eu vou falar eu vou falar um pouquinho da minha idade aqui. Eu tô com quase 35 anos de formado. Eu lembro, em 96, na fazenda da família, a gente desmamou bezerro antecipado com 3 meses. Não tinha tecnologia, porque eu vi isso na faculdade. Falou, se a gente desmamar,
A vaca tem um ganho, né? Eu desmamo o bezerro, mas eu ganho, eu antecipo essa vaca, eu vou ganhar score. A conceituação era muito rudimentar naquela época, né? Mas aí eu enxergo isso hoje como uma ferramenta, talvez a de maior potencial de incremento de rentabilidade na cria. De maneira extremamente simples, né? A gente, com muito pouco, a gente consegue mudar. Aham. Porque você corrigir score da vaca na pré-estação de monta é caro e muitas vezes você não consegue. Exato. E é extremamente caro. Olha, eu preciso dar 5 quilos de ração para a Aham. vaca. Quem vai dar 5 quilos? Ninguém vai dar 5 quilos. É muito difícil para você corrigir um score. E às vezes não tem jeito nutricionalmente. Você não tem forragem, você não tem nada ali para puxar. Você vai puxar realmente é da ração. E também para você engordar um descarte, que o descarte Aham. faz parte do fluxo de caixa Isso. da fazenda de cria, também vai ficar muito caro. Nem sempre você tem um confinamento, não tem uma estrutura para fazer. Quando você traz esse desmame dos bezerros do tarde para maio, no comecinho de junho, junto com os bezerros do cedo, você com um custo muito baixo, né? Você consegue, ainda quando tem uma boa disponibilidade de forragem, né? Tanto fazer o descarte de vaca a um custo baixo, quanto recuperar o score da fêmea que está prenha, né? Para ela parir muito melhor. E a gente consegue desmistificar aquele mito do bezerro que ia ficar guacho, né? Que realmente. Essa é uma dúvida que eu até ia te perguntar. E o bezerro, como é que é esse desempenho dele? Porque, beleza, você libera a vaca, ela vai, né? Através só com uma suplementaçãozinha pequenininha ali, igual o João falou, Uhum. mineral mesmo, ela vai engordar e vai embora, né? E o bezerro? Então, desde o início dos testes, inclusive os primeiros testes que a gente fez do desmame antecipado foi aqui no Tocantins, na fazenda do professor Nima em Araguaína, e apresentou os resultados no dia de campo. A gente tem tido desempenho dos bezerros igual ou melhor dos animais que estão ficando com as vacas. Tá? Então, nós fizemos os testes e não tem guacho nada, tem bezerrada gorda, bonita, desmamando muito bem. E eu penso que ela ainda é a melhor do que aquele que vai desmamar com a mãe tardia, porque ele já desmamou. Ele já É, está sendo um ruminante, ele está acostumado a comer pasto, está acostumado. O outro vai ser desmamado, vai ter o estresse aham. no período seco, período mais crítico do ano. Então, não é só o peso ao desmame, é o que vai acontecer depois. E Qual é o depois, bezerro? de pós-desmama, né? Exatamente. Ele que tá com a vaca, nunca comeu nada, tá só Uhum. no leite, ele vai cair na Exatamente. palha seca, né? Exatamente. Eu só gostaria de poder fazer uma complementação em cima do que o Marco falou, porque o bezerro a gente já dominamos a técnica, já temos realmente essa condição de desmamar no mínimo igual ao bezerro que continua no pé da vaca, por exemplo, se for desmamado aos 8 meses, né? Mas nós temos dois enormes benefícios além desse. A primeira é a recuperação da vaca, né? Nesse trabalho do próprio professor Newman, que o Marco citou, as vacas elas ganharam 40 quilos de peso em 82 dias, né? Então, se a gente estendesse isso para 90 dias, elas ganhariam ao redor de 45 quilos, que equivale a aproximadamente 1 ponto de score de condição corporal na vaca, né? Então a vaca tem o benefício, e por incrível que pareça, a fazenda também tem. Por quê, Danilo? Porque quando a gente seca uma vaca, ela diminui a capacidade de ingestão de alimentos dela. Então, enquanto uma vaca em lactação, ela tem uma capacidade de ingerir 2,3% do seu peso vivo, ela desmamada vai ao redor de 2,1% do peso vivo, né? E, consequentemente, a gente está desmamando esses bezerros ali em maio, por exemplo, às vezes em abril, maio, às vezes no iniciozinho de junho, e a gente ainda existe um passo de transição nesse momento nas fazendas, né? E é exatamente o momento que a gente consegue recuperar o score da vaca, favorecer o bezerro através da suplementação e diminuir, aliviar o consumo de pasto dentro da fazenda. Então é um benefício para a fazenda também. E se a gente colocar isso no papel, essa diminuição de consumo, é praticamente uma economia de 10% do que as vacas comeriam por dia, né? Então, assim, é outro benefício, além do bezerro, que não tem problema mais, a vaca,
e a própria fazenda através desse alívio aí na ingestão de pasto. Não, e é muita coisa, 10% de pasto, de economia de Quase pasto. 10%. É muita coisa. E também tem um detalhe, né? Que é o momento de venda desse bezerro, Isso. né? É. O que acontece? A maioria das fazendas hoje, eu tenho que vender na desmama. Uhum, Aí o que acontece? O preço está ruim, uhum. né? Ele não vende, vou segurar mais um pouquinho, vou segurar mais 10 dias, vou segurar mais 15 dias porque o preço está ruim. Agora, se o bezerro já está desmamado, você pode segurar mais 10, mais 20, mais 30, mais 60, você pode continuar tratando esse bezerro lá, né? Uhum. Ele já está adaptado, É. né? Então a gente tem vários casos de clientes que fica segurando o bezerro, não quer vender porque o preço está ruim. Aí esse bezerro passa de 8 meses. E aqueles casos, por exemplo, que a vaca deu vazia no toque final e o bezerro está com 5 meses no pé dela. E a gente precisa mandar essa vaca para o descarte, né? E a gente não pode por causa do bezerro. Cara, isso é fantástico, encaixa que nem luva numa situação dessa também. Então, ou seja para descartar a vaca, seja para melhorar ela para a próxima estação de monta, é uma ferramenta que vem para agregar na cria, com certeza. Né? Tem vários benefícios e, pelo que você falou, não, só de 10%. Eu não sabia desse dado. É quase Né? 10%, quase 10% É muita que ele vai coisa. conseguir. Porque tem muita fazenda que precisa arrendar terra, arrendar área, tirar gado em determinadas áreas, né? É arrendar numa hora que não tem pasto, não tem Não tem disponibilidade, pasto. não tem. E aí você não consegue mandar esse gado porque a vaca tá parida. Tem fazenda, por exemplo, que eu tenho Varjão, né? E o gado não pode descer pro Varjão agora, tá na hora porque lá por causa da onça e não sei o que tem. Então, desmama esse bezerro, manda só a vaca para lá. Uhum. Lá tem onça, então não vai pegar o bezerro, né? Exatamente. E tem um ponto, porque vocês já viveram, eu já vivi isso também. Você partia, a partir de maio, você vivenciar aquela vaca com aquele bezerro de 4 meses. Você não, muitas vezes, Ele antes de para. tecnologia, você não pode. Você vai vendo o pasto deteriorando, a vaca deteriorando, o bezerro também não é o Ele mesmo não sai crescimento. daquilo. Não sai, Ele não porque sai daquele o leite peso. dela está caindo. Apesar dela estar se deteriorando, ela não mantém aquela mesma condição. Isso é drástico para quem está vivenciando o dia a dia. Você está vendo ali o seu lucro ir embora. Putz, o que eu vou fazer com essa vaca? Daqui uns dias está começando a estação. Se ela está vazia, eu preciso vender ela, mas não posso vender, né? Mas aí eu vou trazer um outro ponto, né? Eu vou puxar o que eu te falei lá atrás, né? A importância das pessoas. Não é só achar que eu vou desmamar de qualquer maneira, né? Sim. Então a gente precisa fazer o diagnóstico, quem são as vacas, como é que está o score delas, separar as que realmente precisam desmamar. Eventualmente você tem uma vaca no score que não vai ser necessário, né? Qual que é o objetivo? Você vai matar essa vaca mesmo? Não, não vou, ela vai ficar aqui. Por algum motivo ela está vazia, eu quero que ela fique. Não sei o motivo. Então, será que vale a pena? Então, entender o objetivo. Não adianta desmamar um bezerro, colocar uma ração qualquer e soltar num pasto de braquiarão vedado grande. Uhum. Existem aquelas tais das pessoas que eu te falei que são treinadas, elas precisam ir lá na fazenda. Você tem um pasto adequado, né? Vamos colocar o produto adequado no pasto adequado para o gado adequado que justifica um investimento, porque senão é um investimento perdido, né? Então acho que a gente tem que voltar naquilo lá, né? Até porque quando essas tecnologias surgem, tem muito, eu vi meu vizinho fazer, vou fazer aqui, do meu jeitão, quer dizer, e às vezes não funciona, né? Com certeza. Eu lembro até hoje, quando meu pai, olha, tem uma braquiária nova, é uma tal de umidícula que dá, e aí colocou no monte até debaixo d'água. Ele colocou em vários lugares, você ficou com aquela braquiária lá, então é importante ter quem conhece, quem domina a tecnologia, para poder te assistir e te ajudar, porque senão é um momento crucial. Se você errar, aí vira guacho mesmo também. A gente tem que lembrar disso, né? Um outro exemplo também, né, Marco? Até mudando até um pouco de assunto agora, é a famosa precocinha, né? Sim. A precocinha a gente já vem observando pessoas trabalhando espetacularmente bem com elas, e vem pessoas também trabalhando não tão bem, né? Mas eu acho que, falando agora, seguindo nesse assunto da precocinha que me veio à cabeça, eu acho que não tem coisa melhor do que fazer uma precoce
né? E eliminar a recria de fêmeas de 14 a 24 meses, né? Não tem coisa melhor. Mas uma coisa que a gente vem observando com muita frequência é todos os animais já estão entrando nessa fase enquanto precoce em reprodução e realmente a gente está eliminando a recria de modo geral na fazenda, não é bem isso que a gente observa. Nós temos muitos clientes que já conseguem isso, né, Danilo? Uhum. Então, mas temos muitos também que pegam lá a cabeceira de 20%, 15% das fêmeas, que é a cabeceira, as primeiras que nasceram, tudo, e essas aí entram e acaba deixando as demais para 24 meses. Isso, quer queira, quer não, vai gerando todo um desarranjo, na minha visão, dentro da fazenda. Que desarranjo? Porque aí a gente começa a ter 2 lotes de novilha, 2 lotes de primíparas, 2 lotes de secundíparas, aí por diante, né? Então, nesse contexto também, como o Marco falou na desmama antecipada, ter o direcionamento adequado, as pessoas treinadas e os produtos específicos para aquele desafio é fundamental, né? Porque é uma coisa que, na minha opinião, não tem mais volta, mas se partirmos para esse caminho que é desafiador, que a gente parta amparado em todas as ferramentas, os conhecimentos que a gente tem para a gente ter sucesso e seguir para frente nesse objetivo, né? Com certeza. Eu tenho dificuldade, às vezes, de implementar a precoce em fazendas que tem estação muito grande. Que dá 6 meses, por exemplo. Que nem você falou, a cabeceira, o meio e o fundo. Então, ou seja, a cabeceira está muito distante do fundo, né? Então, aquele fundo acaba ficando para próximo, vai ficando para próximo. E aí forma 2 lotes de primípara, 2 lotes de novilha. Ah, novilha tardia. Já virou, não é novilha precoce, mas novilha tardia, né? É isso aí. Quando passa de 24 meses. Tardia precoce, né? A tardia das precoces, né? É engraçado. Então, assim, é igual você falou, o planejamento ele é fundamental. E como você disse, aí está vinculada à estação de monta e, consequentemente, à estação de nascimento, né, Dani? Então, eu acho que uma informação que muitas vezes as pessoas não enxergam antes de tomar a decisão de partir ou não para precoce é exatamente a distribuição de partes na fazenda, né? Então, se a gente tem uma estação de monta, por exemplo, como você citou aí, 6 meses, em que 60%, 70% dos nascimentos é do meio para o final, né? Como é que a gente vai implementar uma precoce numa fazenda dessa? Não, então primeiro vamos tentar, e isso é um trabalho de 4, 5 anos, organizar essa estação, trazer a estação de monta, esses animais a parirem mais precocemente ao longo desses 4, 5 anos, para daí sim, bom, agora a gente tem a maioria dos animais parindo no início da estação de monta, né? Ou parindo no início da estação de nascimento. Bom, agora estou preparado para, de repente, colocar todas as minhas fêmeas enquanto precoces e emprenhar aí pelo menos 70%, que é o que a gente busca como objetivo nessa categoria, né? Não sei se você concorda. Tem um ponto que eu acho que vale a pena colocar em discussão, é o seguinte, nós estamos perto de uma virada de ciclo, né? Então, já se falando, bezerro ano que vem R$15, 16, né? Então, é a hora de um monte de oportunista aparecendo, né? E eu acho que é a hora realmente de pensar qual é a tecnologia que eu realmente vou usar, porque o mercado fica tendencioso a usar muita tecnologia. Qual tecnologia a usar quando você começa a ter uma remuneração? E, ao mesmo tempo, também, quando a atividade se torna muito rentável, permite você fazer o negócio não tão bem feito e ainda ganhar dinheiro, né? Por que não, nesse momento, aproveitar o máximo da tecnologia adequada para o negócio para realmente ganhar dinheiro? Porque o ciclo vai virar mesmo, isso é fato, né? Já tá batendo na nossa porta, né? Então... ele tá subindo, né? Já tá, eu acho que o fundo já chegou, né? Já chegamos no fundo, né? Mas ninguém sabe. Não, a gente não sabe, mas todo lugar que eu vou, eu ouço, não... Tô todo mundo animado, né? Ano que vem é 15, ano que vem é 16, o que dizer, então... É ano de eleição, ano de então, eleição, assim, isso também, né? tem todos os fatores políticos, econômicos, externos, né? A gente fica sempre apreensivo. Então, até hoje eu visitei uma fazenda hoje e a gente estava discutindo se fazia ou não IATF. Porque ele já está com as vacas adultas, né? Então ele falou assim, Andino, está na hora, as fêmeas estão sem ágio. O que eu tenho que fazer? Se eu pensar economicamente, vamos pensar economicamente agora. Eu tenho que pegar minhas vacas adultas, que estão pesando 400 quilos a mais,
eu tenho que trocar no mínimo por 2 novilhas aqui. Uhum. Então pode ser que esse ano eu não insemine, porque eu vou virar as minhas matrizes. Vou vender tudo que é vaca e talvez eu devo comprar a fêmea, que está tudo sem ágio. Uhum. Entendeu? É. Então, mas ele é um cliente que joga muito com o mercado. O mercado. Ele não é um que Perfeito. fica, tem amor pelas matrizes e fica aquele negócio. Não é, a matriz F1, tem cruzado junto, entendeu? É uma pessoa que está muito ativa no mercado, que trabalha muito com compra e venda de animais, então ele também tem essa característica de achar negócios interessantes, né? Porque tem cliente que tem esse perfil, né? De buscar negócio, que gosta de comprar animais fora, às vezes, e tem cliente que não quer comprar nada. Uhum. Ele tem medo de sair comprar, inclusive, ele quer tudo produzido dentro da fazenda dele, né? Mas, via de regra, você aumentar o seu estoque na virada de ciclo tanto para cria, quanto para recria, quanto para engorda, é quase uma certeza de que você vai acertar. Mas a gente já está vendo a cria se mexer fortemente para melhorar qualidade genética, está todo mundo já se mexendo, sabendo que nós não temos bezerro mais valorizado e ele precisa ser melhor, ele precisa ser em mais quantidade, precisa mais bezerros e melhores bezerros, né? Inclusive, um fato que eu estava conversando essa semana no Pará, como diminuiu a disponibilidade de bezerro meio-sangue Angus Sim, nos últimos anos, né? Isso é um fato, sim. né? E a gente precisa entender se isso vai voltar, não vai. Em alguns confinamentos de compra e de boitel, falando, olha, de 30% a 40%, esse ano foi 6%, 7% só de meio-sangue no coxo confinado. Isso é reflexo de 2, 3 anos atrás que não teve inseminação de ambos, né? A gente vê que a própria inseminação caiu, né? Uhum. Tivemos uma baixa já, então, ou seja, isso era meio que natural. Nós tivemos aí uma valorização alta do Nelore, principalmente para fêmeas matrizes, né? Uhum. Porque isso foi em 2020, 2021, né? Uhum. Tava muito alto. Então, não tinha diferença entre Nelore e Angus naquela época. Uhum. Todo mundo passou a usar Nelore. Eu estou vendo já uma volta do Angus, principalmente para exportação. A gente abriu muito mercado para exportação de gado vivo, né? E a gente está vendo uma volta, mas não é uma volta explosiva igual foi. Ela está vindo uma volta mais técnica, usando mais no final da estação de monta, né? Já para um comércio, já pensando numa exportação de animal vivo, até mesmo para encurtar a estação de monta, porque o Angus ele tem 10 dias a menos de gestação em relação ao Nelore. E hoje tem fazendo que 10 dias já está fazendo diferença nesse encurtar essa estação. Então, se você pensar, se você insemina Angus no final da estação de monta, e ainda você faz uma resync precoce, são 20 dias na estação que você está encurtando. Verdade. E tem animais que você consegue que só passar por uma inseminação, lá está passando por 2 inseminações porque você conseguiu usar essa tecnologia. Então, eu tenho usado bastante Angus, principalmente na última inseminação, para puxar essa estação de monta, entendeu? Você acha que vai continuar? Você está vendo voltar a crescer e você acha que continua Está crescendo, está voltando a crescer. A gente já tá observando um aumento nas vendas de Angus, aumentou já em relação ao Nelore. Antigamente estava 90% Nelore e 10% Angus. Eu acho que já está 70-30, né? Mas não era como antigamente, que estava ao contrário, né? Tava 30% Nelore e 70 Angus, né? Tá vindo com mais calma, mais cauteloso. Esse é um dado que impacta o mercado, né? O que a gente vai ter, qual é a raça do gado, né? Você vai ter cruzamento, você vai ter Nelore. Isso daí. Mas na minha opinião, eu acredito que também vai realmente, como você falou, né, Danilo, deve voltar, mesmo porque é um produto escasso hoje no mercado, né? Seja para exportação, seja para produção de carnes nobres, né? Então eu acredito que você vê os frigoríficos por aí estão procurando com bastante intensidade esse tipo de animal que não está encontrando, né? Então, em virtude dessa demanda de mercado e da estratégia perfeita que você falou aí, que concordo 100%, né, de você inseminar as últimas vacas com Angus não só para diminuir a gestação, como também são as fêmeas
últimas vacas, as menos férteis da fazenda, né? Vamos dizer assim. Então, um animal, é uma matriz que pode ser destinada a um cruzamento. Então, eu acredito que talvez esse ano, a próxima estação de monta, aumente até um pouco mais essa venda de Angus aí, porque é uma alternativa bem interessante hoje no mercado aí, né, da cria. Você pega hoje, por exemplo, hoje nós estamos em 26 de agosto, né? Agora, recentemente, eu fiz uma venda que eu também sou pecuarista agora, né? Então, fizemos uma venda de fêmea Angus a 12,50 o quilo. E eu comprei fêmea Nelore a R$10 o quilo. Então, assim, é uma ferramenta que a gente tem que explorar. Se o mercado está pedindo, não está achando, está escasso, por que não fazer? Né? Então, eu acho que o mercado ele vai se ajustando, né? Sem dúvida. Ele vai se ajustando e vai trazendo essas ferramentas aí para a gente utilizar. Né? Não podemos descartar. Agora, matriz é Nelore. Isso não podemos esquecer. Não. Ainda mais aqui no norte, né? A matriz é Nelore, então a gente tem que fazer bem feito o Nelore, pensando bem direitinho, fazer a matriz, porque a forma é Nelore. E dar condições para essa vaca emprenhar, né, Nina? Condições principalmente nutricionais, que a gente sempre tem esse desafio, né, Danilo? A gente sabe, você sabe melhor do que eu, em fazendas que a vaca está bem, ela emprenha muito bem. Fazendas que as vacas não estão tão bem, em termos nutricionais, dá aquela patinada, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito que essa conjunção da nutrição com a reprodução, que é o foco hoje da nós na Nutron Cargill, eu acredito que isso daí, a gente precisa abrir os olhos para isso, para que a gente melhore a eficiência reprodutiva, diminua a idade ao primeiro parto, aumente a taxa de desmama do rebanho brasileiro, que ainda é baixa, né? A gente tem um baita de uma oportunidade de melhorar isso tudo, mas eu acredito que sempre a grande fator limitante é a nutrição, né? E é nesse contexto que nós, da empresa, a gente vem trabalhando, né, Marco? Afinco para poder ajudar os nossos clientes, o produtor, a buscar mais essa eficiência, né? Hoje você pega, nós temos 61 milhões de fêmeas, 45 idade reprodutiva, né? E só 17 intensiva, que seria quem usa a IATF, né? Então, é um mundo de vacas, são quase 30 milhões de vacas aí disponíveis para a gente usar tecnologia. É provável que quantos desses touros que estão cobrindo essas vacas que são feitos andrológico, na necessidade? Não são feitos, né? Você imagina o potencial que tem, né? Exames sanitários, né? Que não são feitos. Então, ou seja, o potencial é muito grande. E mesmo nessas 17 milhões de vacas, quais delas recebem um produto adequado, com pacotes nutricionais, por exemplo, com aditivos, para melhorar eficiência de consumo de pasto e que essa vaca emprenhe logo? Claro que ela precisa ter uma condição genética inerente dela, né, de ser precoce, ela precisa ter uma condição sanitária adequada, mas a partir da hora que ela tem isso daí, e ela receber um produto adequado com pasto, então, no fim do dia, é fazer o simples. É simples. Essa vaca precisa ser boa geneticamente, precoce, ela precisa estar livre de enfermidades, a sanidade dela precisa estar ok, e ela precisa estar bem de score corporal. Só isso, precisa ter pasto e produto adequado de suplemento para fazer ela chegar. E isso aí muda muito o resultado final, né? E eu volto mais uma vez, nós estamos perto da atividade ficar boa, né? E permitir a gente deslizar um pouquinho, que ainda assim eu vou ganhar dinheiro, mas é a hora de ganhar dinheiro mesmo, é essa, né? Mas sabe, você tocou num assunto interessante, né? Outro dia eu estava escutando um podcast em que eu acho que do rebanho que nós temos, tá? Não são 10% do rebanho que é suplementado corretamente. Né? Se a gente for pegar isso, tá? Não tem 10% do rebanho que recebe a suplementação como deveria. Né? Então, assim, se não recebe a suplementação... Outro dia também estava escutando um outro professor falando que
o desperdício de pasto no Brasil é gigantesco. Com erros de manejo, de deixar passar, ou de formação, ou de N coisas, né? Então, assim, é que nem você falou, nós temos muita coisa para melhorar. Não discutindo que produto que é melhor. Né? É a tecnologia. Como implementar, fazer o diagnóstico direitinho. Não, esse produto não. É esse produto aqui que vai te encaixar melhor na situação que você está hoje. Então, eu acho que falta ainda muito o pecuarista também estudar o negócio dele. É o que você falou, ajustar a carga. Porque às vezes é diminuir a carga da fazenda. Você não precisa dar um proteico energético. De repente você está com mais gado do que cabe na fazenda, né? E quando você precisa ter mais gado, você não tem gado. Então, mas eu não consigo flutuar o meu rebanho, comprar e vender toda hora. Então, e a oportunidade de conservar forragem, né? Então, existem outras oportunidades. Ou você trabalhar com uma lotação maior e ter um confinamento, uma recria confinada, diminuindo a carga na época da seca. Tem muita oportunidade, mas eu volto a frisar. Vamos fazer o simples. Sem o simples bem feito, às vezes é melhor do que o muito. Eu disse que o arroz e feijão bem feito é melhor que muita coisa, né? Com certeza. Eu também concordo. Arroz com feijão, eu falo para a turma, sempre eu falo, vamos fazer arroz com feijão, mas bem feito que vai dar certo. Inclusive, dentro do que você falou, né, Marco, é relacionado a pasto. Hoje nós temos duas ferramentas que é o planejamento forrageiro, o levantamento forrageiro, o levantamento estrutural, né? Que a nossa equipe vai para dentro da fazenda com essas ferramentas, analisa pasto a pasto, não só disponibilidade de capim, como disponibilidade de coxo, bebedouro, e vai levantando todas essas informações. Hoje a gente tem especialistas de pasto, como o Lucas Onder, que só trabalham especificamente dentro do tronco com pasto, né? E a gente vai aprendendo com eles, né? E através dessas ferramentas a turma faz o diagnóstico geral da fazenda e depois apresenta a situação atual e faz a sugestão conforme a necessidade do cliente ou a intenção do cliente, faz a sugestão de como ele vai, o que ele tem que corrigir, não só de passo, como de estrutura, para que ele melhore a eficiência dele, para que não sobre passo, que nem você falou, né? Porque qual é o problema da sobra de passo? É manejo, né? Então, onde que tá? Vamos na causa raiz, vamos fazer treinamento com a equipe da fazenda, com os vaqueiros, com os capatazes, para a gente poder levar essa informação para cada um deles, né? E através dessas ferramentas, a gente conseguir otimizar e te extrair o melhor e o máximo da fazenda para a gente ter os objetivos atingidos, né? Esse ponto que o João trouxe, e até nós enxergamos isso aí através da liderança da empresa, que a nutrição não anda sozinha, né? Então, você trouxe muito bem. Hoje a gente tem um especialista em pasto dentro da empresa para treinar o nosso time, né, nos clientes e ajudar a gente. Aí mas nós vamos mexer com cria, nós precisamos de um especialista em reprodução para ajudar nosso time, né? Tá aqui do lado, né? Aí esses dias a sanidade é importante para o nosso negócio. Aí agora, há pouco tempo, veio um especialista em sanidade, o André Pacheco, que está com a gente. Então, porque a nutrição não anda sozinha, né? E muitas vezes você faz um programa nutricional e o gargalo está na sanidade, tá na parte reprodutiva, né? Isso aí. E o especialista em nutrição tem que saber conversar com todas as áreas, porque a gente está junto na fazenda, né? Pessoal da reprodução, pessoal da sanidade, pessoal do pasto, né? Então essas áreas elas têm que se conversar para conseguir atender as demandas dos clientes, do pecuarista, para ele conseguir capturar as oportunidades de mercado. Você está vendo, a gente tem a questão da rastreabilidade agora, né? Ela não anda sozinha. Não. Vai ter que conversar com a reprodução, com a nutrição, com a sanidade, todo mundo vai ter que conversar sobre isso daí. Se cada um andar sozinho, o pecuarista ele vai ficar perdido ali no meio, né? Ele não fala uma coisa, né? Outra, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante dos profissionais que atendem o negócio da fazenda. É preciso conversar todas essas áreas, né? Ô Marco, e como é que o produtor ele consegue essa tecnologia? O que ele tem que fazer?
basicamente hoje aqui na área. Como é que funciona a Nutron, os atendimentos na Nutron? Aham. Ele entra em contato com um técnico? Como é que funciona? Bom, pode procurar a gente em todas as redes sociais, em qualquer lugar, ou pode procurar o nosso time diretamente através do site da Nutron. Vai encontrar o telefone do responsável em cada área, né? Ou através das redes sociais. E hoje tem um time de coordenadores, consultores regionais, né? Os ATCs, consultores nacionais, e o time de franqueados e representantes também. Então, uma ramificação grande que a gente tem para tentar atender da melhor maneira, né? Então, é como a gente encontra o nosso DNA, através de pessoas mesmo. Acho que uma coisa que a Nutron percebeu há muito tempo, fazer 100 pessoas a gente não vai fazer nada. Precisa ter um produto muito bom, ferramentas muito boas, mas tem uma pessoinha ali junto que tem que fazer a diferença. É que ele tem que casar, né? Tem. O cliente com o produto e fazer o negócio acontecer. Orientação, né? É isso aí. Aí. Desculpa. Não, pode falar. Acho que a nossa equipe aqui no Tocantins, você sabe dizer, Marco, qual que é Hoje quantas pessoas hoje entre franqueado, canal, Eu vou indireto? falar de tudo, né? Tocantins, Pará e Maranhão, hoje são 15 profissionais da empresa diretos e 25 canais indiretos, são os franqueados dos representantes. Entendi. Assim, nesses 3 estados aí, 26 e 15 funcionários. É muita gente rodando, hein? Porque você, no fim do dia, você senta, conversa, entende a proposta do cliente, fala aqui, ó, nós vamos trabalhar aqui para fazer junto, mas você não pode virar as costas. Você tem que estar ali junto com ele, vocês sabem disso, né? Se você fizer um projeto e você não acompanhar ele, esse projeto tem grandes chances de não dar certo, né? Então, é preciso honrar com aqueles compromissos que você cumpriu. E esse é um ponto, não é da Nutron Cargill no Brasil, é da Cargill no mundo, né? Faça a coisa certa, coloque as pessoas em primeiro lugar, sabe? Então, e a gente segue isso muito à risca, né? Fazer a coisa certa nós combinamos, nós vamos cumprir. É Nós isso vamos aí. estar junto lá, né? É o nosso lema também, né? Mas é isso aí. Rapaz, acho que já passamos de 1 hora, não passamos não? Como é que tá o nosso... Maravilha. Parecia, foi 15. É rápido, tá vendo? Passou É rápido. Mas então, assim, já estamos finalizando o nosso podcast, né? E gostaria que você falasse um pouquinho agora para nós, um pouquinho cada um aí, ou talvez sobre o tema que nós vamos abordar aí dentro do simpósio, né? Vai vir o Pedro Veiga, que vai falar um pouquinho sobre nutrição na cria, né? Quais os principais pontos que a gente tem que tomar cuidado e saber, né, sobre nutrição para cria aí, João? Bom, em primeiro lugar, vocês vão estar muito bem amparados aí com o professor Pedro Veiga, né? O Pedro Veiga, esses dias, ele foi considerado um dos melhores zootecnistas do mundo na área de nutrição, né? Então, é uma pessoa que nós nos espelhamos nele, é uma pessoa que nos ensina todos os dias, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana a atuação dele aí, a apresentação dele durante o simpósio, que, na minha humilde opinião, está entre os 3 melhores eventos do Brasil. Parabéns mais uma vez, acho que são 17 anos de história, né? É o 7º evento É já. o 7º A evento. gente faz a cada 2 anos e o da pandemia nós não fizemos, né? Então, já vai para 16 anos já. Mas, basicamente, o que o Pedro deve trazer são realmente a importância de uma boa suplementação, a importância do planejamento, né, prévio à execução. Acredito também que ele vai trazer aí quais são as grandes diferenciais e efeitos, por exemplo, quando você trabalha com diversos minerais, quando você trabalha com aditivos, o que isso pode potencializar na performance da vaca, na reprodução da vaca. Então, assim, lembrar que não é só fósforo, né, que existe. O fósforo ele é muito conhecido porque da tamanha importância dele na nutrição e no funcionamento da vaca, mas os aditivos são importantes para potencializar o ganho de peso ou então aproveitamento de energia, de glicose da vaca. Existe o selênio, que é um mineral que
pode diminuir mortalidades embrionárias tão importante hoje em animais jovens, né, Danilo? Existe o cromo que diminui cortisol e que, consequentemente, pode diminuir o estresse do animal durante os manejos de ATF, por exemplo. Enfim, eu acredito que o Pedro vai vai dar uma pincelada bem geral nisso daí tudo, durante o evento aí. E lembrar, né, que às vezes uma coisa que eu gostaria de deixar o recado aqui, né? A gente fala, por exemplo, de tecnologia. Estamos falando desde o começo aqui sobre tecnologias que podem melhorar a eficiência reprodutiva de uma vaca e o resultado final na fazenda de cria, né? E às vezes a gente, por falar em tecnologia, as pessoas acham que, nossa, mas do jeito que eles estão falando é uma coisa muito cara e não sei o quê, mas não, né? Então, um exemplo aqui, né? O nosso principal produto hoje da linha Pasto é o Provif Reprodução. É o produto para reprodução. É o mais barato? Não é. Mas é o mais vendido. Por quê? Porque ele é um pacote tecnológico, associando aditivos, minerais orgânicos, e muitas outras tecnologias dentro do produto. E é um produto que, se você for comparar, por exemplo, com um sal de 90 gramas de fósforo, ele vai ficar aí uma diária de 12 centavos a mais para uma vaca, por cada vaca, entendeu? Então, talvez o Pedro também vai trazer algumas comparações dessas que são importantes, que às vezes a gente fala, não, são tecnologias de ponta, tudo, e as pessoas dizem, não, então é muito caro. Não, não é, são uns centavos a mais que às vezes você pode investir para ter todas essas tecnologias disponíveis aí, né? O que a gente tem que calcular é o custo-benefício, né? Exato. E você vai, vou investir um pouco. Não é tão caro assim, né? Da maneira que às vezes que a gente fala e passa, né? A gente acha que é um negócio fora do mundo, né? Mas não é. Não. É simples. A tecnologia, a gente só é um termo, na verdade, né? Mas são maneiras diferentes de fazer alguma coisa. Já é uma tecnologia que você está utilizando. Às vezes é simplificar, inclusive. Exato. Né? E aí, Marco, o que você deixa de recado para nós aí, para a gente finalizar aí? Deixa uma mensagem para o pessoal. Não, primeiro dizer que é um privilégio para a região norte ter um evento dessa magnitude. Eu acho que o que vocês fizeram, fazem, vão continuar fazendo, é claro, né? Vamos. É um privilégio realmente ter um evento dessa magnitude para a gente aqui, sabe? Faz a diferença, né? E eu acredito que já ficou marcado, né? Todo mundo já sabe que aqui é o maior evento que a gente tem. É o maior evento do norte do Brasil. É isso aí. Bom, não tem muito o que falar depois do que o João falou, né? Mas eu acredito que o Pedro vai vir falar de gargalos, né? E de pontos, talvez discorrer por um pouco desses assuntos que nós falamos aqui, né? E realmente, eu acho que ele vai trazer esses gargalos e desmistificar um produto X ou Y, né? Você tem que se preocupar no pacote tecnológico e o pacote nutricional que você tem. Uma vaca, um boi de confinamento não come só núcleo, ele come dieta. Uma vaca não come só sal, ela come muito mais pasto do que sal, né? Quer dizer, então o sal não faz milagre, proteinado não faz milagre se você não tiver pasto, né? Eu acho que esse é o ponto que ele vai trazer, né? Então, pasto é fundamental para quem está falando de cria, né? E aí sim você pode, a partir da hora que você tiver uma condição de pasto, você falou agora há pouco que o gado come 10%, né? Se você pegar tudo que é vendido e tudo que tem de gado, é provável que seja mais ou menos isso mesmo. Mas a gente cansa de ver vaca comendo 20, 30 gramas de um mineral que é para comer 100, 120, 130, 150, né? E eu acho que é em cima desses pontos, esses gargalos básicos que a gente fala aqui, sabe? Onde é que a gente pode agir nutricionalmente, falando nutricionalmente, para mudar o negócio da cria. E aí tem muito assunto. E o Pedro é consultor global, é uma enciclopédia, igual foi eleito um dos 10 melhores zootecnistas do mundo. O companheiro é fora da prateleira de cima mesmo, e eu acho que quem puder aproveitar, não só ele, todos os palestrantes eu vi, são um nível acima, quem vier vai estar muito bem servido de conhecimento. Não, e eu que agradeço vocês aí disponibilizar o Pedro para vir para cá, né, com o apoio da Nutron, da Cargill, muito obrigado, né? A gente sempre conta com vocês aí para os eventos, né? A gente está sempre pronto. O retrasado o João que veio, rapaz, falou, tá até hoje, está marcada
a apresentação do João. De vez em quando eu vou lá na gravação, viu, João, e dou uma olhadinha, viu? É importante que vai ter, né? Vai ter a gravação também, então você que está aí tem uma possibilidade de participar do evento. Vai ser agora dia 12 de setembro em Palmas, na Ubra. E se caso você não puder, também você pode adquirir a gravação do Simpósio de Reprodução Bovina com todas as apresentações que vai ter lá durante o dia. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é o srbto.com.br. Vou pedir para o meu amigo Luciano aqui da mesa aqui colocar o site para vocês poderem acessar aí, tá? E espero vocês aí dia 12 de setembro. E gostaria de agradecer o João mais uma vez. Obrigado, João, por estar presente conosco, nosso podcast aí. E quem sabe vai vir mais, viu? Não vai ficar por aqui, não. Com certeza vai ter que voltar aqui. Né? E o Marco, obrigado, Marco, pelo apoio da Nutron Cargill aí, em apoiar o evento e tá aqui presente comigo aqui, conosco aqui nesse momento que foi de bate-papo muito bacana e muito conhecimento. Muito bom. Né? É isso aí, muito bom, prazer estar aqui, obrigado. E vamos estar junto aí daqui uns dias, dia 12 de setembro, estamos juntos no simpósio. É isso aí, valeu.